Muitos sinais já estão a nos mostrar, breve Jesus voltará. Um novo som de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém. Boa noite, irmãos. Nós somos o Quarteto Expressão de Louvor. Estamos aqui felizes por podermos atender o convite, primeiramente de Deus, e depois o convite do nosso querido irmão Gilson, que está à frente do trabalho. E agradecer também por essas portas abertas. Posso dizer que eu vi essa igreja aqui ser erguida, né, praticamente. A minha mãe, né, eu morava aqui em cima, a gente tem a casa ali em cima ainda, minha mãe já é falecida há 3 anos, e eu vi essa igreja aqui ser erguida. E dou graças ao Senhor por mais essa agência do Senhor estar até hoje aqui para resgatar vidas em nome do Senhor Jesus. Eu sou o William, canto segundo tenor. Eu sou Josué, canto primeiro tenor. Eu sou o Nilson e canto barítono. E estou acompanhado da minha esposa aqui também. Eu sou baixo e sou Aguinaldo, sou baixo. Troquei essa, desculpa. A gente está, o Nilson já falou, mas a gente está acompanhado da irmã Sueli, que ela é a nossa estilista, fotógrafo, ela faz as filmagens da gente. E a gente fica muito feliz com a irmã Sueli, que está sempre nos acompanhando. É a madrinha do quarteto. Vamos louvar? Fala, Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor. Guia, Senhor, os meus passos, dirige teu caminho, me faz conhecer a tua doce paz. Toca, Senhor, meu viver santifica. Quero sempre seguir-te em amor. Salva, Senhor, o meu ser purifica, pois desejo viver sempre dedicado ao teu querer. Fala, Senhor, tua voz me acalma quando sinto angústia e temor.
conhecer a tua doce Quero adorar-te sempre com o meu viver. Quero exaltar-te para que possam ver que és rei do meu ser. Faz-me santo, humilde, manso, faz em mim o teu querer. Quero adorar-te com o meu viver. Eu quero ser uma canção que fale apenas de ti, com melodia celestial que fale o quanto és pra mim, que possam ver tua imagem em mim e não o que eu sou. Que o meu falar e o meu agir revelem seu amor. Quero adorar-te sempre com o meu viver. Quero exaltar-te para que possam ver que és rei do meu ser. Faz-me santo, humilde, manso, faz em mim o teu querer. Quero adorar-te com o meu viver. Faz-me santo, humilde, manso, faz em mim o teu querer. Quero adorar-te com o meu viver. Amém. Amém? Glória a Deus. Meu nome é Elisângela,
Sou esposa do presidente dos homens, irmão Renato, e sou vice-presidente da nossa igreja. E aí eu venho aqui, em nome do pastor Fuli, agradecer a presença de todos e dizer que vocês são bem-vindos na nossa igreja, tá? Ficam bem à vontade. Gostaria de saber quais igrejas aqui representadas. O Encontro Azul dos Homens Batista no Guarani. Gostaria que você levantasse e dissesse qual a igreja que você representa. Por aqui, começando por aqui. Glória a Deus, podeis assentar. Formoso aí, representando a área azul. Irmão pastor José Pedro. Glória a Deus. O irmão? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Do lado de cá, começando com esse casal aqui. Amém. Aí, vocês já se apresentaram aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Lá atrás, Juan, pode levantar, Juan. Glória a Deus. Amém. Deus continue abençoando a todos, tá? O irmão aqui, né? Amém. Deus continue nos abençoando, que seja um culto muito festivo para a glória de Deus, tá? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sintam-se como se estivessem em casa. Amém. Acabei de esquecendo, nosso pastor Fuli teve um compromisso hoje, por isso que ele não está aqui, tá, irmãos? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós nessa noite. Para mim é muito gratificante aí ter recebido o convite do nosso irmão Dilson para estar na direção aí desse culto, né? E ver os irmãos aí conosco. E aí eu queria convidar aí, então, para a gente fazer essa oração inicial aí, o irmão Renato, né? Que é o líder aí dos homens da igreja local. Posso estar fazendo essa oração aí para estarmos dando início aí a essa nova parte. Amém. Eu quero estar orando, né? E estou muito feliz, tá? Cada irmão que está aqui. Isso é muito importante para Deus e para nós. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, com homens, Pai, e irmãs também, Pai, que venham somar para junto adorarmos e bendizer teu santo nome, Senhor. Ó Deus, continue falando conosco, porque eu sei, Pai, que antes de entrar o Senhor já tem, Senhor, falado, Senhor, tem nos dado, Senhor, condições de estar aqui, Pai, para a tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo que já está acontecendo, pelos louvores que já foi iniciado e pelo que há de acontecer ainda, Senhor. Que só possa falar grandemente em nossos corações. É essa oração que te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar os irmãos a estarmos recitando aí o nosso tema dos homens. Vai ser projetado, irmãos? Nosso tema anual aí que tem sido trabalhado aí durante todo o ano. Esse é o tema. Esse tema aí, né, do nosso encontro aqui, mente, corpo, alma em perfeita harmonia. Vamos lá? Mente, corpo e alma em perfeita harmonia. Amém, irmãos? Isso. Isso. Homens para esse tempo. Vamos falar todos juntos? Homens para esse tempo. Amém, irmãos. Queria convidar, então, o grupo de louvor aí, local, está fazendo esse momento. Mas antes disso, irmãos, queria convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23 e 24. Então, enquanto o grupo de louvor se prepara aqui, Salmos, capítulo 23, capítulo 37, versículo 23 e 24.
Bem, vamos ver o que está projetado aqui. Vamos tentar todos juntos, já que está projetado ali, irmãos? O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar glorificando o nome do Senhor através da nossa adoração. Convido a igreja a se pôr de pé, aqueles que puderem. Nós viemos cantar com o nosso coração aberto ao nosso Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência de adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, 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 Jesus. Você pode declarar isso nessa noite? Estou voltando à essência da dor. Ó Senhor, olha para nós com olhar de misericórdia e amor, Jesus.
Porque nós constantemente erramos, Senhor, e queremos sair da Tua presença, queremos fazer de acordo com a nossa própria vontade de coração. Mas nós te pedimos, Senhor, traga-nos, Senhor, a essência de adoração, Jesus. Nesse tempo de agora, Deus, converta-nos, Jesus, para nós voltarmos à essência, Senhor. Aleluia. Peço ao Senhor nessa noite para você voltar à essência de adoração. Se algum dia você acabou esfriando com o tempo, peça a Jesus para você sempre retornar, para você não sair do primeiro amor, para você não esmorecer, para você não desanimar. Peça ao Senhor constantemente, irmãos, para que cada dia a gente venha estar servindo ao nosso Deus com fidelidade e amor. Nós não podemos sair da essência de adoração. Amém? Glória a Deus. Sei que estás aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Com teu amor, enche-me. Com teu amor, inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo, quero contemplar tua presença. É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Eu olho para ti e ao te contemplar tua glória sobre mim, transforma-me. Com teu amor, enche-me.
Jesus. Aleluia. Amém. Homens firmados na palavra de Deus. Ainda de pé, irmãos, queria convidar os irmãos a abrirem novamente as suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Juízes, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor é com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles lhe disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa sua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Na verdade que eu estou... Não é verdade que eu estou te enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só. Amém? Queria que o irmão voltasse novamente o versículo 15, pode ser? Queria que os irmãos frisassem comigo no versículo 15. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Poder sentar, irmãos. Quantos aqui se identificam com Gideão? Eu me identifico muito com Gideão, né? Muitas das vezes ali nós oramos a Deus pedindo a Ele que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê paciência, né? E ali, quando Deus começa a nos colocar ali em certas situações, até mesmo para a gente poder criar, né, tudo que nós pedimos, né? Quando Ele começa a nos dar ordem lá, e a gente, mas Senhor, eu não sei fazer isso, eu não posso, eu sou pequeno, né? Assim como Gideão, né, respondeu, né? Mas eu queria dizer, irmãos, que o Senhor, Ele conhece as nossas fraquezas, né? Ele sabe muito bem ali das nossas limitações, mas quando Deus nos coloca ali uma missão, é porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer e Ele nos capacita para poder fazer, né? E aí eu queria, então, desafiar os irmãos. Eu sei que provavelmente todos conhecem aqui a história de Gideão. Eu não vou pregar não, tá, irmãos? Todos conhecem aqui a história de Gideão, mas eu queria desafiar os irmãos que lessem em casa mais a fundo a história. E aí vocês vão ver ali que nós temos ali mensagens ali preciosíssimas, né? E ali os irmãos vão ver 4 princípios para conquistarmos grandes vitórias. Eu separei ali, que a gente estava lendo, o primeiro princípio é: grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Os irmãos vão ver quando estiverem lendo profundo. Grandes vitórias nascem em tempos difíceis. Segundo, grandes vitórias acontecem por pessoas levantadas por Deus. Terceira, grandes vitórias acontecem para promover a glória de Deus. E quarta, grandes vitórias acontecem quando Deus luta por nós. E a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite, né? Que os irmãos reflitam, que realmente nós possamos nos deixar ser usados pelo Senhor a cada dia, né? Quando o irmão Gilson me convidou, né? Eu prontamente falei: irmão,
pode contar comigo. Mas aí depois dá aquela tremedeirazinha, né, rapaz, eu não conheço a igreja, eu não sei como é que é, a coisa e tal, mas eu falei, não, Deus colocou no coração dele, é porque ele vai me capacitar e a gente vai fazer a obra do Senhor, e assim, né, eu tenho certeza que vai ser com cada um irmão, já tem sido na realidade de cada irmão, né? Irmãos, eu queria convidar aqui o irmão Josué. Nós estaremos agora tendo um momento de louvor aqui com o hino 366 do nosso cantor cristão, e os irmãos vão ter também oportunidade aí de estar dedicando seus dízimos e as suas ofertas no decorrer desse louvor. Amém? Irmãos, pode se colocar de pé, por favor? Amém, irmãos. Graças a Deus. Eu queria estar convidando o irmão Dilson, né, o nosso presidente dos Homens Meritienses aqui, para estar tendo um momento de oração. Boa noite a todos. Meus irmãos, quando Deus colocou no nosso coração, desde o ano passado, de nós realizarmos encontro no mês de novembro, que é considerado, né, o mês azul de conscientização, né, de exame de próstata, né? Quando Deus colocou no nosso coração esse desejo de nós realizarmos esse encontro, foi para que eu e você, nós pudéssemos nos achegar mais a Deus. Eu sei que o ano não é somente em novembro, começa em janeiro e termina em dezembro. Mas nós sabemos que nesta caminhada, nesse processo da vida ou de vida, cada um de nós carrega algumas experiências agradáveis. Eu peço a Deus que muito mais agradáveis, mas também existem momentos em que nós carregamos aquelas experiências tristes.
Então, nesta hora, que é o momento, né, que nós separamos também, para eu e você nós falarmos com Deus. Eu quero te convidar nesta noite, você se colocasse diante de Deus. Talvez aquilo que esteja lá no teu coração, que ainda não foi trabalhado, mas que precisa ser trabalhado, quem sabe alguma coisa lá na sua mente que esteja martelando, e que você precisa, eu não vou falar desesperadamente, mas ansiosamente, que Deus ele resolva, que ele haja. Então eu quero te convidar nessa hora você fechar os seus olhos, para junto, eu e você, nós orarmos a Deus, colocarmos diante de Deus, lançarmos diante de Deus, talvez tudo aquilo que esteja te sufocando. Quem sabe até oprimindo. Nós sabemos que tem algumas coisas humanamente dizendo que é impossível resolvermos. Mas quando nós estamos falando de Deus, estamos falando do agir de Deus, não existe nada neste mundo, nada nesta terra que impeça, que atrapalhe o mover, o agir de Deus. Então é isso que eu quero fazer nesta noite, meu irmão. Te encorajar nesta noite você fazer isso. Colocar, se abrir, se rasgar diante de Deus. Eu acredito que quando você saiu da sua casa, você saiu cheio de expectativa, cheio de vontade, cheio de desejo de ouvir esta noite, quem sabe, uma palavra que venha te animar. Quem sabe a tua casa, quem sabe algum parente seu, quem sabe algum irmão, quem sabe até mesmo você, quem sabe o teu casamento. Pai, mais uma vez, estamos diante de Ti. Mais uma vez, nesse encontro, Senhor, com a certeza que arde no nosso coração, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos vê, que o Senhor nos conhece, ó Pai, intimamente. O Senhor nos conhece melhor do que as nossas mães e os nossos pais, porque o Senhor conhece nosso íntimo, nosso coração, Pai. E mais uma vez nós estamos aqui nesta casa abençoada, Senhor, para buscar a Tua presença, Senhor, para nos derramarmos diante do Teu altar, Senhor, para nos colocarmos diante do Senhor com os nossos corações inclinados, ó Pai. Olhe para nós, Senhor. Vá, olhe para o nosso íntimo, Senhor. Quem sabe aquele coração que talvez esteja pesado. Quem sabe aquela mente que esteja sobrecarregada. Quem sabe, Senhor meu Deus, aquela esperança, Senhor, aquela confiança no Senhor, talvez esteja estremecida, Pai. Quem sabe, Senhor, em nome de Jesus, não tenhamos irmãos e irmãs que nesta noite se encontram neste quadro, Senhor. Não de dúvida, nem falta de fé, Senhor, mas quem sabe passando e vivendo uma grande luta, Senhor. Nesta hora nós queremos te pedir, ó Pai, te suplicar em nome de Jesus, vai de encontro, esteja se manifestando dentro de nós, Senhor. Esteja renovando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Pai, que hoje nós te pedimos, ó Pai, que hoje seja mais uma noite especial, que seja verdadeiramente uma noite de encontro, Senhor, que seja uma noite de resposta, ó Pai, que seja uma noite de um mover do Teu Espírito.
o mover do Teu Espírito, ó Pai, em nossa casa, sobre a nossa família, Senhor, sobre as nossas igrejas, o nosso município, Senhor, o nosso estado, a nossa nação, Senhor. Eu creio, Senhor. Nós cremos que o Senhor ainda é o Deus El Shaddai. Aquele que controla e tem um poder sobre todas as coisas. É o regente sobre todos. É o Senhor dos senhores. É o Salvador. Nós cremos, ó Pai. Nós cremos que quando falamos contigo, ó Pai, mesmo que demore, mesmo que se prolongue esta demora na resposta, mas nós cremos que quando falamos contigo, Senhor, os nossos pedidos estão chegando diante do teu altar, ó Pai. Então nos ensine a esperar, Senhor. Nos ensine cada vez mais a confiar, ó Pai. Mesmo que a nossa fé esteja tão pequena, tão fraca, Senhor meu Deus, não permita que venhamos nos sentir afastados da Tua presença, Senhor. Não permita que Satanás, ele roube, ele venha furtar a nossa alegria, Senhor. Nós tivemos alguns momentos aqui tão agradáveis, um momento tão gostoso, ó Pai, aonde louvamos, aonde nos abrimos diante do Senhor, aonde cada um aqui abriu a sua boca, liberou a sua voz, Senhor meu Deus, para fazer grandes declarações de amor ao Senhor. Tudo isso, ó Pai, porque o Senhor sabe, Pai, que nós te amamos, que nós acreditamos, que nós confiamos. Se nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, primeiro é para te louvar, para te cultuar, Senhor Deus. E segundo, Senhor, para declararmos o quão o Senhor é maravilhoso. Seja com as nossas vidas, ó Pai. Enche-nos cada vez mais com experiências boas, agradáveis. Sabemos que as experiências ruins também, ó Pai, nos ensina, faz a gente crescer, Senhor meu Deus, produz maturidade, nos leva a enxergar além da nossa limitação humana, ó Pai. As dificuldades muitas vezes, ó Pai, nos ensina, Senhor meu Deus, cada vez mais a nós nos tornarmos, ó Pai, pessoas sábias, Senhor meu Deus, pessoas que compreendem, entendem que essas circunstâncias, esses problemas são momentâneos, Senhor meu Deus. Porque o Senhor está com controle nas tuas mãos. Assim como o Senhor tirou o teu povo do Egito e os conduziu ao deserto até Canaã, Pai, nós confiamos e temos a certeza que o Senhor está nos conduzindo para Canaã eterna, Senhor. Por isso nós te louvamos e te exaltamos. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero também agradecer nesta hora pela nossa irmã Jussiara, que hoje foi eleita, Pai, a presidente do Ministério Jaconal, deste grupo tão maravilhoso, Pai, aqui do nosso município. Que o Senhor dê sabedoria à tua serva, a ela e a nova diretoria, que o Senhor já esteja conduzindo a tua serva, Pai, já colocando no coração dela novas ideias, novos desafios. Também eu quero te pedir, Senhor, pela nora do irmão ali de Vilar Formoso, que está grávida, Senhor meu Deus, mas que estava passando mal, Pai. O Senhor esteja ali, Senhor, com os médicos, o Senhor esteja ali conduzindo, e que ela já esteja no seu lar, em paz, tranquila, seja com esta gravidez,
Seja, Senhor, em nome de Jesus, com as tuas santas e poderosas mãos sobre a vida dela e sobre aquela criança no seu ventre. Seja conosco. Muito obrigado, Senhor. É o que te agradecemos e louvamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar. Está convidando mais uma vez o quarteto Expressão de Louvor. Enquanto os irmãos estão chegando, mais uma vez a gente quer agradecer os irmãos. A gente sabe que Deus está no controle de tudo. E a gente tem aí mais esse mês de novembro, né? E o quarteto vai se apresentar mais uma vez na próxima semana, né? Em outra igreja. Depois nós só vamos, se Jesus não voltar a cantar só o ano que vem. Então, que os irmãos estejam orando. Os irmãos que queiram convidar o quarteto, é só falar com a nossa empresária ali, irmã Sueli. Estou brincando, irmão. Mas irmãos que queiram convidar, tem só falar com o irmão Dilson, ele tem nosso contato. E a gente, dentro da medida do possível, a gente vai procurar atender as igrejas, porque é para isso que Deus nos chamou, para louvar e engrandecer o nome dele através do louvor. Essa é a forma que eu não sou pastor, o Nilson não é pastor, o Aguinaldo não é pastor, o Josué não é pastor, mas nós fomos chamados, né, como servos do Senhor para cumprir o ID, e o ID pregar, né? Então, nós sabemos pregar através do louvor, e que você possa também fazer o seu ID aí, através do trabalho com o louvor na sua igreja, através do Ministério de Ação Social, o ministério ali que cuida dos carros chegando na igreja, berçário e muito mais. Você vai estar cumprindo o ID do Senhor também na vida da sua igreja. Vamos louvar. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Irmãos, nós vamos cantar esse último louvor, mas eu quero dizer para o irmão dirigente, né, que assim como o irmão falou que
logo que ele foi convidado, ele ficou pensando em que falar, preparando, e quando chega aqui, dá esse friozinho, nós também, quando chegamos aqui à frente, às vezes para louvar, a gente também sente esse frio, porque se a gente não sentir, pastor ou irmão, não faz sentido, né? Quando você sente aqui esse friozinho na barriga, os pastores aí que estão mais acostumados, eu creio que todos eles também, irmão Dilson, que é seminarista, que é diácono, eu também sou diácono, né? E as pessoas sentem esse friozinho na barriga, porque é Deus agindo, porque se nós não sentirmos esse temor e tremor, não faz sentido. E nós, quando vamos cantar, irmão Josué, um irmão, né, que se a gente for ver, irmão Josué é que tem mais idade entre nós aqui, irmão Josué ainda está com os seus 71, 80 aí. Então, eu sou o caçula daqui, então a gente sente esse friozinho na barriga, muitas vezes para um quarteto, para um grupo, seja lá para um ministério de louvor, muitas vezes a gente, quando vê, ainda mais quando a gente vê a igreja cheia, né, que não é o caso aqui, a igreja não está cheia, mesmo com a igreja vazia, a gente sente esse friozinho, às vezes a gente erra, às vezes a gente, mas tudo é para a glória do Senhor. Que Deus possa sempre nos dar fazer a gente sentir, né, esse mal que é para o bem, a gente sentir esse friozinho na barriga. Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos lá? Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem,
ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Homens crescendo na graça. Queria estar convidando agora o pastor José Pedro, da Igreja Batista de Vila Humaitá, né? Será o nosso mensageiro dessa noite. Queria estar convidando os irmãos a se colocar de pé, estivessem ali estendendo a mão aqui, né, para o pastor. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus de amor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos na Tua casa, ó Pai, por tudo aqui que foi louvado, por tudo que foi falado, Deus de amor, e nesse momento, ó Pai, eu te apresento o Teu servo, Deus de amor, aquele, ó Pai, que eu tenho certeza que já tem colocado em seu coração, ó Pai, a mensagem, ó Pai, para os nossos corações nessa noite, ó Pai. Que ele possa ser instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para estar transmitindo, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, a nós. Deus de amor, e que estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos atentos, nossos corações abertos, ó Pai, para receber tudo aquilo, ó Pai, que vem do Senhor, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Abençoe o teu servo, ó Pai. E é isso que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Amém? Amém. É muito bom estarmos aqui. Agradeço, irmão Dilson, pelo convite. Trago um abraço da Primeira Igreja Batista ali em Vila Humaitá, ali pertinho ali do Caixa d'Água, lá em cima no morro, lá no Morrão, né? Estamos lá, Deus tem permitido de estarmos lá. Trago um abraço também do nosso presidente da Ordem dos Pastores, o pastor Cristiano, somos o executivo, e agradeço aos irmãos por estar aqui. Queridos, eu não sei quanto a você, mas se deixar eu ficaria aqui umas 4 horas, sentado, também, só ouvindo quarteto. Só ouvindo quarteto. Entendeu? E essa última música me fez voltar há um tempinho atrás. Ainda solteiro, meu irmão já estava casado, já tinha, sabe, abandonado, tinha ido embora, então eu estava solteiro em casa. E eu tinha uma coleção. Eu tinha a coleção do Arauto, toda a coleção. E quando eu ficava em casa, minha mãe botava a gente para limpar a casa, né, varrer casa, aquela coisa toda, eu botava lá e ficava tocando. Tirava um CD, botava outro, e ficava o dia todo ouvindo quarteto, Arautos do Rei, e os quartetos que tinha na época, né? E me fez lembrar da época também de seminário, quando a gente estava no tempo vago, a gente sentava e ficava cantando e aprendendo as vozes, né? Então, eu ficava tentando ali aprender todas as vozes. Só me dava mal no baixo, porque o baixo eu não conseguia fazer, né? Então, como sou tenor, para fazer o baixo era um sufoco, mas gostava muito e ainda gosto de ouvir quarteto. Então, Deus abençoe muito aí os irmãos, continuem nesse ministério. Talvez os mais novos não são acostumados a ouvir, mas para ouvir quarteto, que você vai treinar bastante seu ouvido, vai conseguir identificar as vozes, e são músicos, assim, excelentes para nós. Bom, qual é o tema proposto para essa noite? Quem lembra?
para essa noite. Corpo, alma, mente, espírito e... Hã? Tudo em perfeita harmonia, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, um pouquinho de... Quem acredita aqui que o homem é corpo, alma e espírito? Levanta a mão. Quem acredita que é só corpo e alma? Levanta a mão direita. Quem não acredita que é nada? Bem, a gente precisa estar em harmonia. Nós precisamos caminhar bem. E como o irmão Dilson falou, esse mês é aquele mês que um homem ele tem um pouquinho de dificuldade de ir ao médico. A mulher não, a mulher é mais tranquila, né? Acho que a mulher já nasce com isso ali dentro, que ela não espera chegar o mês dela de ir ao médico. Ela vai durante um ano todo, ela vai procurando se cuidar. Mas o homem ele tem um negócio com ele que ele só vai quando está forçado, quando já deu ruim. Em algumas ocasiões que ele vai e às vezes não tem mais jeito, já deu ruim. Então a gente é assim, acho que é uma natureza nossa, não sei se é certo isso, mas a gente só procura um médico, só procura um dentista quando o negócio está ruim mesmo. Fora isso, a gente vai tentando dar um jeito daqui e dali. E nessa época também é muito complicado. Eu tenho um amigo que eu falei para ele, perguntei assim, a gente se tratava, e eu falava com ele, Negão, o Enivaldo, chamava ele de Negão. Negão, tu já foi lá no médico? Ele, falei, já. Ele, e você? Não, cara, pô, não vou lá não. Por quê? Pô, eu vou fazer o que lá? E vou lá, cara, melhor você ir lá, deixar o médico dar um toque, para não ter problema, cara. E não, vou lá não, e depois, cara, tu já casou, já tem 2 filhos. Não esquenta a cabeça, cara, já plantou a árvore, já só falta escrever um livro e pronto. Não esquenta a cabeça com isso, mas nós temos essa dificuldade de se tratar. Nós temos isso com a mente, mas se você olhar a palavra de Deus, você vai ver que a Bíblia ela nos orienta a cuidarmos de nós. Então, essa questão de você ter o corpo, alma, mente, espírito, tudo em harmonia, é perfeitamente correto. Porque, afinal de contas, nós somos o quê do Espírito Santo? Nós somos o templo. E eu estava ali pensando, olha para esse templo. Está arrumadinho. Está bonito. Você chega aqui, você se sente bem. É um lugar agradável para você cultuar a Deus. Se você tem cuidado com esse espaço onde nós sabemos que o Espírito Santo ele não mora, ele não está aqui constantemente, ele não habita aqui, mas ele habita aqui. Se aqui eu tenho todo o cuidado, todo o carinho de arrumar, de pintar, de consertar, não deixar nada dar errado, imagine aonde ele habita, aonde ele mora. Quem tem o hábito de fazer uma caminhada diária? 30 minutos de caminhada por dia, levante a mão. Olha, tem um montão aí que não tem. 30 minutos de caminhada por dia, meu irmão, você vai ver que isso faz um bem tremendo para você. Começa a ter esse hábito, 30 minutinhos apenas. Vai caminhar, vai correr. Quem tem o hábito de tomar aí 1 litro de Coca-Cola aí no almoço? Não levanta a mão não, né? Tem gente que já riu. Então, você sabia que para cada copo de refrigerante é preciso 6 de água? Para você tirar aquele... Mas você consegue tomar 2 litros de água por dia? Teve gente que olhou assim, não toma. Você está fazendo mal para o teu corpo. E aí, como você acha que o Espírito Santo está nesse negócio todo com você? E quando começa a dar ruim, o que a gente faz? Pô, ora por mim que o negócio está ruim. Aí eu fico pensando nessa amor do Espírito Santo. Rapaz, você não cuida de você. Então vai dar ruim. Você tem que se cuidar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu quero ler um texto com você. Se o irmão puder colocar para mim. Coloca para mim 1 Timóteo 4,16. Bota na Nova Versão Transformadora. Que eu gostei desse texto. Nessa versão. E se os irmãos quiserem entender um texto da Bíblia mais rápido, os irmãos podem usar a Nova Tradução na Linguagem de hoje, que ela te dá um entendimento mais
mais rápido. Então, a gente tem essas versões que nos ajudam, nos facilitam. Eu quero ler esse texto na nova versão transformadora, 1 Timóteo 4,16. Vamos ver lá, está ali? Vamos ler junto? Vamos juntos? Vamos lá? Fique... Permaneça fiel ao que é certo. E assim... Amém? Fique atento ao seu modo de viver. À luz dessa palavra, pergunto a você: você está atento ao seu modo de viver? Você tem se preocupado com isso? A sua maneira de viver, o seu dia a dia? Como está a sua vida física, o seu caminhar físico, a sua vida? Como é que está isso? É uma orientação bíblica para nós. E ali Paulo está orientando ao seu filho na fé. E a gente prega muito Paulo. Eu costumo dizer que nós pregamos mais Paulo do que Jesus. Porque Paulo foi o grande escritor do Novo Testamento. Então a gente prega muito Paulo. A gente fala muito daquilo que Paulo falou. É lógico, né, que Jesus Cristo está ali, a palavra de Jesus está ali, mas é uma orientação de Paulo para o discípulo dele. Fique atento ao seu modo de viver. E a palavra de Deus que vai nos mostrar que Deus já havia tido uma preocupação conosco, com a nossa vida, e até mesmo quando você abre a palavra de Deus, lá em Gênesis, Deus já havia se preocupado com isso, que ele falou: olha, você vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, você vai fazer isso, aquilo, mas olha só, você precisa tirar um tempo para você descansar. E Deus, ele deu exemplo disso. Ele fez toda a obra dele, mas ele tirou um tempo para descansar. Quantos aqui têm o hábito de não tirar férias? Trabalha direto. Às vezes até no feriado. Eu preciso trabalhar porque eu preciso fazer uma hora extra, eu preciso pagar a prestação do carro, da casa, e aí a gente vai trepando a maioria uma coisa na outra, e quando você vê, cara, eu estou cansado, eu não parei, eu estou morto. E aí você vem para a igreja, você não consegue cultuar, você chega no banco, daqui a 5 minutos você está e já foi embora, né? Só termina no amém. Como é que está a sua vida? Como é que você está prestando atenção? Como você está atento ao seu modo de viver, à sua alimentação, ao seu relacionamento, ao seu descanso? É bíblico, a palavra de Deus nos orienta, e Deus, ele nos deu exemplo disso. Ele falou, ele trabalhou e nos ensinou a descansar do nosso trabalho. Quando nós lemos esse texto, por exemplo, de Paulo, escrevendo a Tiago, nós vamos ver que Tiago, ele era um jovem pastor. Ele estava começando o seu ministério. Ele era uma pessoa tímida. Talvez igual a você, igual a mim, igual a nós, tímido. Era uma pessoa comum, mas Timóteo tinha um problema. Timóteo, ele era doente também. Ele tinha um problema sério e Paulo o orientou. Timóteo não era tão diferente de nós. Mas Timóteo, ele se preocupava muito em cuidar dos outros do que cuidar de si mesmo. Talvez você seja um Timóteo, você tem essa preocupação de cuidar daqueles que estão à sua volta e menos cuidar de você. Você cuida de muitas coisas. Você cuida do ministério diaconal, você cuida do som, você cuida, se é diácono, de estar ali vendo as necessidades do pastor, das viúvas, você cuida de fazer o planejamento para o ministério dos homens, você cuida de tudo, mas menos de você. E aí, de repente, quando alguma coisa está ruim, você dá uma respirada funda. Não, está legal, dá para ir. E aí vai, daqui a pouco deu ruim. Como está o seu modo de viver? Fique atento ao seu modo de viver. Timóteo, ele era tímido, Timóteo, ele era doente, Timóteo não era tão diferente de nós, mas ele estava descuidando de si mesmo. Ele precisava dar atenção à sua saúde para poder cuidar da igreja.
Você precisa dar atenção à sua saúde para você cuidar da sua família. Você precisa dar atenção à sua saúde para você cuidar da sua futura esposa. Amém? Amém. Senão vai dar ruim. Senão você vai embora cedo, vai deixar aquele seguro de vida para ela, e aí, né? Já era. Então tem que cuidar. Tem que se cuidar. Nós precisamos nos cuidar. Nós homens temos essa dificuldade de se cuidar. Quem exerce o ministério, quem tem não só o ministério pastoral, mas quem lidera, quem canta, ensaia, é aquela preocupação, amanhã tem que ensaiar, amanhã tem que preparar a música. Há uma pressão no ministério, há uma pressão no dia a dia. Você que trabalha fora, que tem um cargo numa empresa, você sabe da pressão que é por estar ali, você sabe da pressão do dia a dia para você manter a sua casa, você manter as suas contas organizadas, você manter tudo funcionando. E a pressão do dia a dia, elas são enormes. E Timóteo estava à frente de uma igreja, da maior igreja da época, começando o ministério, então ele tinha uma pressão enorme. Ele tinha uma responsabilidade enorme, como você tem. Você que exerce uma liderança na igreja, você que tem um cargo, você sofre pressões para fazer as coisas acontecer. Tem que ensaiar, tem que dar dando certo, a gente não pode errar, porque é uma cobrança, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que abrir o som, não pode funcionar, há uma pressão. Mas você precisa dar atenção para você, você precisa se cuidar. Tem hora que eu não posso faltar à igreja. Muitas das vezes nós que estamos à frente, ministrando, nós estamos pastoreando, tem momentos que a gente pensa assim, poxa, eu não posso faltar. Todo mundo na igreja pode faltar. Mas se o pastor falta, o pastor faltou? Mas por que o pastor não veio? Por que o pastor... o pastor vai tirar férias também, mas o pastor vai tirar férias? O pastor não precisa tirar férias. Começando com um pastor de uma igreja grande do nosso município, e ele falou assim, Pedro, naquela igreja lá, toda semana morre gente. Eu nunca vi igreja para morrer gente como ali. E ele falou assim, é uma pressão terrível, Pedro. A igreja está em obra. Essa semana eu fiz uma reunião, cheguei na igreja 8 da manhã e saí da igreja às 2 da manhã do outro dia. Porque terminou todo o expediente. Eu tive uma reunião porque deu um problema na obra, aí fiquei. E ainda tenho que ouvir de alguém que chega no domingo à noite, senta e diz assim, Deus não falou comigo essa noite. O pastor não pregou para mim. Porque eu não senti nada. Poxa, o pastor passa a semana toda e é essa a mensagem que o pastor traz. Mas ele não sabe a pressão que é do dia a dia, de atender, ir para o hospital, ir para o cemitério, e aconselhar, e ver obra, e ver aquilo. Mas ele só vem no domingo à noite. E é uma pressão que a gente sofre. E tem uns que ainda falam, vai tirar férias, mas não precisa, só vem à igreja. Ser diácono é fácil. Tocar é fácil. Mas há uma pressão, então nós precisamos estar atentos a essa e se cuidar como a palavra de Deus nos orienta. Como está você? Fique atento ao seu modo de viver. Timóteo estava assumindo uma igreja grande, forte, em Éfeso, era a capital da Ásia Menor, uma cidade complexa e com muitos desafios. Uma igreja onde os falsos mestres perturbavam a igreja. E Timóteo precisava lidar com essas pressões que vinham de fora e também com as tensões que vinham de dentro da igreja. Então não é fácil. E Paulo recomenda, fique atento ao seu modo de viver. O desgaste emocional era grande, os reflexos a esse desgaste tinham reflexo na saúde dele, na saúde de Timóteo. Paulo orienta ao jovem pastor a cuidar da sua saúde. Existe um texto, em 1 Timóteo mesmo, 5:23, que Paulo vai falar para Timóteo, Timóteo, você tem problema de estômago. Então, toma um pouco de vinho. Não estou dizendo que tem alguém que tem problema de estômago?
Aqui? Tem? 1, 2. Vocês não estão liberados a sair daqui e tomar vinho. Tá bom? Não existe base bíblica para isso. E eu não... Está filmando? Eu não estou orientando eles a tomar vinho. Tá? Se eles interpretarem diferente, aí é um problema deles, né? Depois vai para o gabinete, né? Falar com o pastor. Mas Paulo orientou. Porque, gente, tem gente que às vezes só água não basta. Timóteo, você tem problema. E tem gente que quando fica nervoso, fica sob pressão, se tem problema de estômago, ele vai passar mal. Dá crise. Então se cuida. Nós precisamos nos cuidar. E Paulo vai orientar Timóteo. Nós lemos um texto, existem outros textos que vão provar isso para nós. E à luz desse texto, existem 2 coisas principais que Timóteo precisava se dedicar: a sua vida e a sua doutrina. O texto nos mostra isso. E a pergunta que eu faço a você é: como você tem se dedicado ou cuidado à sua vida pessoal, dia a dia, família, saúde? E como está o seu cuidado à sua doutrina? É uma outra coisa que nós precisamos cuidar também. Você tem cuidado da sua doutrina? Você tem cuidado dos seus ensinamentos? Fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Você tem prestado atenção a isso? Permaneça fiel ao que é certo. Você tem permanecido fiel àquilo que é certo, à doutrina dos apóstolos, aquilo que você tem aprendido, aquilo que você tem sido ensinado pelo seu pastor, pelo o professor da IBD, aquilo que você tem lido, e o Espírito Santo tem te orientado, tem te ensinado. Como está o seu cuidado com a sua doutrina? Quando Josué assume o comando do povo, logo depois da morte de Moisés, Deus faz uma promessa a Josué: Josué, eu serei com você. Aonde você for, Josué, eu vou ser com você. Ninguém vai poder te parar, Josué. Você vai vencer. Você vai fazer esse povo chegar do outro lado. Mas tem uma coisa, Josué: ser fiel ao livro dessa lei. Não se afaste dele, nem de dia, nem de noite. Medite nele dia e noite. Se você fizer isso, você será bem sucedido. E aí, a maioria, eu entendo que é uma promessa para nós. Você quer ser bem sucedido? Permaneça fiel aos seus ensinamentos. Permaneça fiel à sua doutrina. Permaneça fiel à doutrina bíblica, ao ensinamento bíblico. E muitas das vezes nós estamos nos distanciando disso, porque nós estamos tão atarefados com tantas coisas no dia a dia que eu não tenho tempo para parar para orar, eu não tenho tempo para parar para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para meditar na lei do Senhor. O que o salmista nos ensina? Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A ideia é todos os dias. Eu estou meditando. Sabe quando o boi está comendo e ele demora a engolir, ele fica, né? A ideia é essa, é você ficar com a palavra de Deus o dia todo ali, mastigando e procurando tirar o máximo dela. Para você se fortalecer, para você permanecer fiel à doutrina. Não a doutrina da igreja, não a doutrina do pastor, mas a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Essa é a ideia de Paulo. Timóteo, seja fiel. É interessante que Paulo fala assim: seja fiel àquilo que eu te ensinei, porque você sabe da onde vem o meu ensinamento. Faça isso, Timóteo, que você vai ser bem-sucedido. Não negocie com aquilo que é errado. Permaneça naquilo que é certo. E muitas das vezes, por não meditarmos, não prestarmos atenção na doutrina, nós estamos negociando com aquilo que é errado. E nós não estamos permanecendo fiel ao que é certo. Porque nós não temos base para permanecer na fidelidade bíblica. Tudo aquilo que a gente ouve, a gente aceita. Você não tem base, você não lê a Bíblia, você não vem à escola bíblica dominical, você não vem
ao culto de quarta-feira. Eu costumo dizer que o culto de quarta-feira, gente, não é bom faltar. É aquele culto que, para mim, é o culto que você recarrega as baterias. Você foi no domingo, recarregou o tanque, né? Mas na quarta-feira o tanque já está vazio. Então, vou lá, vou recarregar para poder chegar ao domingo. Tem crente que só vai no domingo à noite. Não vai no culto de oração, não vai numa escola bíblica. Quer aprender o quê? Não lê Bíblia, não tem vida de oração. Então, se você não cuida da sua doutrina, como você vai poder permanecer firme, fiel às pressões espirituais, às pressões que o diabo tem colocado sobre a sua vida no dia a dia? Você não vai conseguir, meu irmão. Você não vai conseguir, minha irmã. Tem cuidado de ti mesmo, cuida da sua vida pessoal, cuida da sua doutrina. Era um mandamento de Paulo para Timóteo e é um mandamento de Deus para nós hoje. Como é que você quer chegar lá no céu? Tudo bem, a gente sabe que a gente não vai, né? Isso aqui vai ficar e a gente vai ter um novo corpo, vai estar todo mundo... Mas imagine se você fosse com esse corpo, tem irmão aí que o anjo está fazendo academia para poder aguentar subir, né? Porque vai ficar ruim para o anjo vai pedir reforço. Esses dias, foi quinta-feira, a gente saiu de um concílio, e aí o rapaz foi consagrado e falou assim, agora eu sei por quê. Pastor é tudo barrigudo. Aí eu, não fala não, porque você ainda não foi consagrado, né? Ele, tá. Mas, você sabe o que crente come muito? Sabe? Porque crente tem um estômago convertido. E crente come, que é uma beleza, né? E aí quando começa a passar mal, olha, é um Deus nos acuda, se cuida. Não, pode tomar vinho não. Esse negócio de vinho aí não é de Deus não, pô. Bom, vai me complicar aí, vai. Então, tem que se cuidar. Cuida da sua vida. Cuida da sua doutrina. Porque se você estiver bem fisicamente, você vai conseguir cuidar da sua casa. Você vai conseguir cuidar da sua esposa, você vai conseguir cuidar dos seus filhos. Se você estiver bem espiritualmente na palavra, você vai conseguir sentar com seus filhos e orientá-los na palavra de Deus para eles tomarem o caminho certo. Mas se você estiver fraco na doutrina, como você vai orientar alguém? Como você vai ensinar alguém? Como você vai permanecer fiel? Não tem como, meu irmão, as coisas estão interligadas. Nós não somos compartimentos separados, nós somos uma só, Deus nos vê como tudo, então tem que cuidar, sabe? Não, eu vou só vou cuidar aqui da doutrina, mas a parte física não tem problema. Você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar, você tem que descansar, você tem que ir ao médico, tem que fazer os exames, você tem que procurar, tem que tomar uma água, você tem que comer bem, você tem que se alimentar. Porque se você não estiver bem, até fisicamente, você nem consegue ler a Bíblia. Não é isso, Luiz Henrique? Você não consegue. Consegue ler a Bíblia? Com fome, cansado, não vai. Alguém já tentou orar aqui com sono? Mal, cansado, né? Mais quebrado que arroz de terceira. Aí você chega em casa, aí você já chega em casa doido para dormir, mas está dando o jogo do Botafogo, você... Vou ver o jogo do Botafogo. Eu não sou botafoguense, não. Meu time está ruim, a beça, mas eu nem vejo quando passo, porque não dá nem vontade de ver mais. Mas aí, quem é flamenguista vai ver lá, aí fica lá, está cansado. Mas você senta lá, fica lá 1h30 vendo o jogo, e aí depois você vai dormir, e você se ajoelha para orar. Quando você termina a oração, você olha assim, o que eu estou fazendo no chão? Eu já não sei nem mais o que eu estava orando. E você apresenta para Deus o resto. Você não apresenta para Deus o seu melhor. E a gente fala assim, Deus sabe que eu estou cansado. Sim, Ele sabe.
Ele sabe que você está cansado. Cuida de você. Tira um tempo para ler a Bíblia. Tira um tempo para orar. Tira um tempo para a gente sentar. Quem é casado e tem os filhos ou só a esposa, tira um tempo para sentar com a esposa, fazer o seu culto, orientar, conversar, se fortalecer espiritualmente. Senão a gente não vence. Senão você cai, senão você vai ter dificuldade. Se você não tem firmeza espiritual, se você não está cuidando do seu intelecto, da sua alma, do seu espírito, se você não está alimentando, digamos assim, o espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. O que nos alimenta espiritualmente? Tem uma música, eu gosto da música, gosto da cantora, não tem nada contra. Mas, teologicamente, ela está errada. Que a letra diz assim, oração é o quê? Quem sabe a música? Oração é alimento. Está errado. A oração não é alimento. O que alimenta o crente é a palavra. Então não pensa que você vou orar, vou me alimentar. Não vai não, meu irmão. Você tem que sentar para ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Então por isso que eu digo que o pessoal da música aí, dá uma olhada em algumas letras aí que tem sabe? Abrindo parênteses, às vezes eu falo na igreja, pensar, pastor, lá isso é chato. Não, cara, tinha que ter censura para música evangélica. E eu queria fazer parte, porque um montão delas não ia passar. Um montão delas não ia passar. Porque teologicamente, biblicamente, não tem, olha, é um negócio, é um desespero só, né? Fora os mantras que a gente canta aí nas igrejas, aí, meu Deus do céu. Né? Meia hora em pé e o negócio repete, e quando acaba, tu não sabe nem que cantou mais, né? Entra vazio, sai vazio. O negócio está complicado, né? Não tem base. Mas quer se alimentar? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa investir na sua educação cristã. Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite, porque ele será bem-sucedido em tudo aquilo que ele for fazer. Timóteo, presta atenção. Cuida de você e cuida da sua doutrina. Timóteo, cuida de você, da sua saúde, mas tira um tempo para ler a Bíblia, tira um tempo para orar, para que você possa cuidar daqueles que estão perto. Imagina um pastor que não ora, imagina um pastor que não lê a Bíblia, como ele vai orientar o rebanho? Imagine um diácono que não lê a Bíblia, que não ora, como ele vai poder aconselhar, fazer uma visita? Imagine um líder de louvor que não ora, que não lê a Bíblia, como ele vai poder cantar e saber se a música teologicamente, biblicamente está correta ou não? Não tem base bíblica, não ora. Como Deus vai agir na vida daquele que está no altar, se ele não tem vida no altar? Cuida de você. Você precisa tirar tempo. Homens, você precisa tirar tempo. Deus deu essa tarefa para nós. As irmãs agora estão com os ouvidos tampados. A tarefa do sacerdócio não é da mulher. É de você, homem. Não abre mão disso. Não abre mão, mas como você vai ser o sacerdote da tua casa se você não está investindo na leitura da palavra de Deus, você não investe em oração, se você não cuida de você, aí vai ser obrigado a mulher a tomar parte, né? Tomar frente, porque se ela deixar o negócio desanda. Cuida de você. Teu corpo precisa estar bem. Tua mente precisa estar bem. Teu espírito precisa estar bem. Você precisa estar bem. Timóteo entendia isso, ele precisava se dedicar à sua vida e à doutrina, assim como cada um de nós. Cuidar da vida é algo que devemos ter como prioridade, cuidar da doutrina é algo que nós precisamos também ter como prioridade. E muitas das vezes a nossa prioridade está em tudo, menos tirar tempo para ler Bíblia, menos tirar tempo para cuidar da saúde, menos tirar tempo para ter uma vida devocional com Deus, menos para tirar tempo para ir ao médico, fazer um exame, fazer uma consulta. Meu irmão, a gente precisa colocar isso em prática. Eu tenho um hábito de todo início de ano fazer um check-up. Todo. O médico só fala para mim, não faz exame de coração, porque
dependendo se der errado, lá o médico pode errar e ter problema. Mas o restante faz tudo. Eu vejo glicose, colesterol, eu saio vendo tudo. Vou lá no doutor lá, doutor, vou fazer o exame aí, quero saber como é que está. Porque eu tenho uma esposa linda, tenho um casal de filhos que eu tenho conversado com Deus. Obrigado, irmão. Aquele que dá um copo d'água a um profeta, né? Já ganhou mais uma estrelinha lá no céu. Então, eu converso com Deus, eu tenho negociado com Deus. Eu falo, Senhor, eu quero ver meus filhos casados, quero fazer o casamento deles e quero ver meus netos. Mas não quero chegar de qualquer jeito. Não quero chegar... Eu sei que não vou conseguir correr mais, jogar bola com ele, né? Não estou nem mais jogando bola, não dá mais. Mas eu não quero chegar trocando Léo com Cré, falando... Não, eu quero chegar bem, quero pegar meus netos. Né? Vai vir um netinho lá também, né? Não vai? Então, quero chegar bem. E eu tenho negociado isso com Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso sentar com meu filho e orientar ele biblicamente o que é certo e o que é errado. E falar com ele, ó, cuidado. Está lá namorando, tem hora que fala com ele, ó, cuidado, hein? Ô pai, nada. Tu sabe que é errado, né? Não dá mole, não. Vamos lá para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia está falando para você. A gente tem que orientar. Se você não lê a Bíblia, se você não cuida da doutrina, dos seus ensinamentos, você vai fazer besteira. A tua vida espiritual vai por água abaixo, meu irmão. Homens, despertam. O tema anual é Homens para esse tempo. Mas você já deu uma olhada no tempo que nós estamos vivendo? E como homem, como nós temos que nos apresentar, nos comportar nesse tempo que nós estamos vivendo. Como nós temos que mostrar para a sociedade quem realmente nós somos. A nossa postura diante da sociedade, diante da família, da igreja, do vizinho. Quem nós somos? Permaneça fiel ao que é certo. O que é certo para você? O que você entende que a palavra de Deus diz que é certo? É isso aí, então cumpra. Porque você vai salvar a si mesmo e você vai ter como salvar aqueles que estão perto de você, aqueles que convivem com você, aqueles que caminham com você. Porque isso meus irmãos, isso é certo acontecer. Quando você mantém uma postura daquilo que é certo. Eu vi um filme. Meu Deus do céu, qual o nome do filme mesmo que eu vi? Não lembro, não sabe não? Acho que era Corajoso. Agora eu não lembro o nome do filme, mas eu vi um filme, muito interessante filme. E aí, um rapaz, um filme evangélico, crente, e ele ficou desempregado, arrumou um serviço numa empresa, foi lá trabalhar, corajosa, viu? Eu falei que não sabia só para ver se vocês estavam prestando atenção. Então, estão ligados, estão me acompanhando no meu raciocínio. E chegou um momento que o chefe chamou ele e falou assim, olha, a gente tem aqui uma promoção para você, mas quero saber se você está no meu time ou não, e você vai ganhar mais e coisa e tal, mas você precisa dar um jeitinho aqui, né, de fazer um negócio errado. E ele foi para casa e conversou com a mulher, a situação ruim, e ele podia ganhar mais com aquilo, ele foi orar. Orou, e Deus falou com o que ele tinha que fazer. No outro dia, ele chegou para o patrão, agradeceu a oportunidade e falou assim, não é para mim, eu não quero. Aí o patrão, mas você está contratado, o cargo é teu. Ele, mas como assim? Eu rejeitei. Foi um teste, eu queria saber o quanto você é fiel. E muitas das vezes, o mundo nos prega a peça em saber o quanto você é fiel àquilo que você prega. No Paraíso tinha uma irmã que trabalhava, era cobradora. E ela falou que estava na igreja no domingo e na segunda-feira foi trabalhar. E aí a passageira entrou e viu ela, lembrou dela. E deu um dinheiro a mais para testá-la. E passou na roleta.
Sabe, aquele tipo de passageiro que chega assim, dá o troco e passa, quer sentar e foi. Mas para testar, para saber se ela ia ficar com dinheiro a mais ou não. E a irmã chegou e falou assim, ô, chama essa passageira aí. Pois não. A senhora deu um dinheiro a mais. Aí ela pegou, tá, desculpa. Mas eu fiz isso para testar a senhora. Por quê? Porque ontem estive na igreja da senhora, a senhora estava dando uma aula na IBD, e hoje eu lembrei e quis testar a senhora para ver até onde a senhora era realmente fiel àquilo que a senhora estava pregando. O mundo nos prega peça. O diabo está de prontidão para fazer com que você caia, para testar a tua fidelidade. E a orientação de Paulo a Timóteo para nós era essa. Timóteo, ser fiel. Porque, meus irmãos, a igreja de Éfeso, como hoje, tinha uns falsos mestres que perturbavam a igreja. Aqui no Guarani não tem. Lá em Vila Maitá também não tem, né? Vila dos Teles não tem, Praça da Bandeira não tem, né? E nenhuma igreja aqui representada não tem os falsos mestres. Aquelas pessoas que perturbam, que querem, sabe, perturbar, querem testar a tua fidelidade. Se você não tiver base bíblica, se você não estiver cuidando de você, nós vamos errar. E a orientação bíblica é: permaneça fiel ao que é certo. Permaneça fiel aos ensinamentos apostólicos, aquilo que os apóstolos pregaram. Permaneça fiel àquilo que Jesus Cristo ensinou. E Paulo tinha um negócio interessante, Jorge, que ele, quando ele pregava, ensinava alguém aceitava Jesus, ele falava assim, quer caminhar bem? Quer ser bem-sucedido? Quer se dar bem na vida? Quero. Olha para mim. Siga os meus passos. Vem comigo. Pisa onde eu pisar que você vai se dar bem. Você pode falar isso hoje para alguém que você está cuidando na fé? Para alguém que você está evangelizando? Dizer para ele assim, cara, pisa onde eu pisar. Faz o que eu estou fazendo, que você vai se dar bem. Não olhe para o mundo, não olhe para ninguém, mas olhe para mim. Talvez você pense, pastor, mas isso é demais. Não é, meu irmão. Porque uma pessoa que está do seu lado, que quer uma mudança de vida, que quer, sabe, entregar sua vida a Jesus, você falar para ela olhar e ver Jesus, ela não vai conseguir ver Jesus. Porque ela não sabe, não tem experiência, ela precisa olhar para a sua vida. Ela precisa se espelhar em você. Ela precisa entender quem é você. Ela precisa ver Jesus agindo na sua vida para que ela possa seguir os seus ensinamentos, os seus caminhos, de como é que você tem orientado e ensinado aqueles que estão do seu lado. Como é que nós estamos... Hoje as coisas estão muito relativas, a gente está relativando muito as coisas. Muitas das vezes a gente fala, isso é normal, já é assim mesmo. Não é normal. Não é, você tem que falar, não é normal. E às vezes minha filha fala, pai, tu é muito chato. Não sou chato, vai ver a palavra de Deus. Tu está indo contra aquilo que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz? Não, então a gente está errado. Ser fiel ao certo. Mas o que é o certo para você? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem mostrado para você? Cuida de você, meu irmão. Tira um tempo para descansar. Tira um tempo, sabe? Às vezes a gente tem tantas coisas para fazer, e esse dia eu estava conversando com a minha esposa, às vezes a gente quer sair, quer passear, e a gente diz, não tem dinheiro, e não dá, e o tempo vai passando, e quando a gente vai ver, a gente não consegue, isso traz um estresse, traz problemas. Lá na igreja, eu não costumo ter programações direto, dia de sábado. Aprendi isso. A não sufocar a igreja com o trabalho dia de sábado. Então, a gente leva muito tempo, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, para ter uma atividade no sábado. Às vezes até passa. Eu não faço muito evento dia de sábado, para quê? Para deixar livre, justamente para as pessoas poderem estar com a família.
passear, curtir. Porque a gente tem aquele negócio, domingo não pode faltar, né? Domingo é igreja, mas às vezes o pessoal, pastor, você, irmão, vai viajar, vai com Deus, Deus abençoe. Está indo para onde? Estou indo para Minas, tem uma irmã que vai para Minas. Irmão, vai, quando voltar, traz um queijo de Minas para mim, né? E vai se divertir. Vai, irmã, vai passear, vai ver o filho, vai ver a filha. Pastor, mas eu queria estar na igreja, mas a filha está pagando passagem para viajar. Então vai, meu irmão. Vai passear, vai viajar. Vai passear. A gente precisa disso, a gente precisa se cuidar. Mas você precisa tirar tempo para ler a palavra de Deus. Você tem um hábito de acordar para ler a Bíblia? Qual o teu melhor horário? Meu irmão, não existe o horário correto para você ler. Mas é o teu melhor. O teu melhor é de manhã, o teu melhor é tarde, o teu melhor é à noite. Solteiro, eu só lia a Bíblia depois de 11 horas da noite. Trabalhava, estudava, chegava em casa, eu ia fazer isso, então eu sentava meia-noite para estudar e ia ler a Bíblia, para acordar às 3 da manhã para sair lá do paraíso, para poder, né, acordava às 3 para poder pegar o primeiro ônibus, que era às 4, né, da manhã, para poder chegar em Queimados às 6. Trabalhava em Queimados, então era a rotina, era a correria. E saía de Queimados, ia para o seminário, ia estudar, chegava em casa às 10 horas da noite, cansado, mas tinha que fazer. E hoje não, hoje eu só leio a Bíblia, acordo mais cedo, 6 horas eu acordo, vou ler minha Bíblia. Mas qual é o teu tempo para você ler a palavra de Deus? O que você está lendo da palavra de Deus? Meus irmãos, eu gosto de futebol, gosto de sentar, ver filme, eu gosto de ver desenho. Gosto de ver desenho, vi todas as séries de carros, eu gosto de ver carros, Moama, Transforme, vi tudo, né? Velozes e Furiosos, eu e meu filho, a gente vê todos eles. A gente senta e vai ver, a gente gosta. Mas a gente tem que sentar para ler a palavra de Deus. A gente fica 2 horas vendo um filme, 1h30 vendo um futebol. Mas quando você senta para ler a palavra de Deus, 10 minutos o diabo está falando para você. Vai parar, já deu. Irmão, vai ler. Lá na igreja eu costumo dizer para o pessoal, aprendi isso lá no Paraíso. Se você está cansado, dia de quarta, né? E vai para casa, você não vai dormir. Então vem cansado, com sono, mas vem para a igreja. E aí tem um irmão lá que senta no primeiro banco, assim. E eu estou pregando aqui. Daqui a pouco ele está assim. Só que a cabeça não vai, não. Só a cabeça vai para trás, assim. Aí eu oro, eu sei o quê, e aí a gente dá um glória a Deus, bate, aí ele desperta. Eu desperto do que dormes. Aí ele acorda, mas eu falo para ele, mesmo com sono, vem, não esquenta a cabeça, não. Tem hora que a gente dá um grito aqui, a gente te acorda. Mas vem, porque em casa você vai dormir. E alguma coisa você vai pegar. Vem, meu irmão, faça um esforço, vem para a casa de Deus. Vem. Levanta, vai lá fora, lava o rosto, toma água, toma um café, mas vem para a casa de Deus. Porque a pressão do dia a dia é muito grande. Essa pressão que nós vivemos, Timóteo enfrentou, Paulo enfrentou, os apóstolos enfrentaram. Mas eles tiveram tempo para ir à igreja no culto das 3. Pedro e João, como bom judeu, eles iam ao culto das 3 horas. Está lá na Bíblia. Iam orar às 3 horas. Mas iam. E eu fico pensando, será que precisava? Pedro fazendo o que fazia, mas ele ia ao culto. Nós precisamos buscar o Senhor sempre. Nós precisamos ler a palavra de Deus sempre. Nós precisamos tirar tempo para orar. Nós precisamos tirar tempo para cuidar de si mesmo. Esse é o mandamento de Paulo para nós. Fique atento ao seu modo de viver. Que você coloque isso em prática. Você pare e comece a pensar, como que eu estou vivendo? Como é que está o meu dia a dia? Como é que eu estou me alimentando? Vou contar um fato aqui, que aconteceu há muitos anos. Talvez ele nem se lembre mais, né? Meu irmão está ali. E eu lembro uma vez, ele era solteiro. E a gente estava em casa lá, minha mãe, ele chegou,
naquela época, né? Gostava de tomar uma cerveja, aquela coisa toda, e chegou lá meio... Estava lá no fundo do quintal, botando tudo para fora. Aí minha mãe, teu irmão está passando mal. Eu falei, passando mal, tá. Eu falei assim, bem feito. Falei para ele não, falei para minha mãe, né? Porque eu não era bobo, né? É agora que eu estou confessando. Aí minha mãe, ele sabe que não pode beber. Ele sabe que não pode comer carne de porco. Por que ele foi beber e comer carne de porco? Então está procurando passar mal. Você tem prestado atenção no que você tem feito com a tua vida? No dia a dia? O que você tem, como você tem se alimentado? E aí depois, a gente come, sai comendo, e quando começa a passar mal, ora por mim. Que o negócio está ruim, mas você não tem cuidado do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. E muitas das vezes nós não damos importância a isso. A cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Estamos com a casa que habita o Espírito Santo toda ruim, toda podre, toda cheia de problema. Mas a gente não leva isso a sério. Mas tem que se cuidar. Deus deu ordem ao povo dele, não comam isso, não façam isso, se cuidem. E a gente não está nem aí para isso. Se cuida, meu irmão, vai caminhar. 30 minutinhos de caminhada por dia. Quem tem um hábito de antes de dormir tomar água? Poucos. Então, a partir de hoje, antes de você deitar, toma um pouco d'água. Um copo de 200 ml de água. Pastor, isso faz bem? Faz. Para a saúde. Quem tem o hábito de acordar e tomar água? Acordou e tomar água. Continue fazendo isso. Se você não faz, passe a fazer isso. É bom para a saúde? É ótimo para a saúde. O tomar água à noite evita até mesmo você infartar, sabia disso? Então, são detalhes, meus irmãos, que nós não levamos a sério. E aí você ora e fala assim, mas Deus não... Irmão, você vai orar, Deus vai te guardar, eu sei disso. Mas o que você está fazendo com o seu corpo, Timóteo? Fique atento ao seu modo de viver. Timóteo, você tem problema de estômago. Toma um pouco de vinho. Você tem problema de estômago. Se cuida. Não pode comer, não coma. Não pode fazer isso, não faça. Cuide de você. Cuide da sua doutrina, cuide do seu ensinamento. Permaneça fiel àquilo que você tem aprendido. Porque até nisso, muitas vezes, nós erramos, porque nós não temos sido fiel àquilo que nós tem sido ensinado. Na escola bíblica, no púlpito. Preste atenção àquilo que você tem ouvido no dia a dia. Já encerrando, eu falei essa semana para a igreja que hoje, devido a essa questão da internet, nisso aqui você viaja o mundo. E tem crente que segunda-feira ele ouve R.R. Soares, terça-feira Valdomiro, quarta-feira Silas, quinta-feira não sei das quantas, sexta não sei, e sabe? E no domingo ele vem com uma salada de ensinamento, de doutrina, e diz que o pastor dele está errado, porque o pastor falou algo diferente do Valdomiro. O pastor deu um ensinamento diferente do Silas. E aí, não, o pastor está errado. Porque, o apóstolo falou, mas o que a Bíblia falou? A Bíblia eu não li. Eu não orei. Eu não cuidei, sabe? Cuidar de você, não é a gente ficar o dia todo só ouvindo o que vai pelas mídias. Leia a Bíblia. As cartas do Apocalipse, tem uma frase no final de todas elas que diz uma coisa, e eu falando na igreja que lá tem acontecido e aqui também tem acontecido. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí eu te pergunto, você tem ouvido o que o Espírito tem dito à igreja que você congrega?
Você tem colocado em prática os ensinamentos que têm sido aplicados na sua igreja, pelo seu pastor, pelo professor de IBD, pelo seu líder, aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Ou, parafraseando aquela música que diz, você tem deixado a vida te levar? Fique atento ao seu ensinamento, permaneça fiel ao que é certo, e assim você vai salvar a si mesmo e aqueles que estão ao seu lado. Que Deus te abençoe, que você medite nessa palavra, que você peça ao Espírito Santo para esclarecer mais ainda. Mas vamos caminhar, meu irmão. Vamos caminhar. A nossa vida pertence ao Senhor, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais através de nós. Mas nós precisamos permanecer fiel até a volta de Jesus. Amém? Amém. Eu lembro alguns anos atrás, o nosso pastor Pedrão, quando era do Paraíso, era envolvido muito com evangelismo, com louvor. Esse homem é um homem de Deus. Olha só, eu fui incumbido a trazer as considerações finais, mas eu queria fazer uma pergunta a cada um que está aqui, dos irmãos. Qual dos irmãos que está imbuído dentro do grupo dos homens meritienses? Levanta sua mão assim, por favor. Que tem o seu telefone no grupo dos homens da meritiência aqui. Só tem o irmão aqui. Isso. Quem está no grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, o que eu queria pedir aos irmãos é que o nosso irmão Dilce vai para o 2º ano da direção dos homens da meritiência. Então, o que ele pede que seja feito? Que cada um de nós, que somos homens, batista, meritiense, nós viemos nos envolver na obra dos homens que são missionários. É uma obra missionária e responsabilidade, como foi falado pelo nosso pastor Pedro, dos homens. Dê o seu telefone para ele colocar no grupo do Zap dos homens meritiense, batista meritiense, para que nós fiquemos informados de todas as atividades que os homens estão realizando. Como essa reunião dos homens aqui é uma ideia do nosso presidente Dilce e está sendo uma benção. O culto foi uma benção. Quem gostou do culto? Falou a todos nós profundamente. Então, eu peço que os irmãos... Vem cá, Jorginho. Jorginho do Vilar, irmão. Por favor, Jorge. Nosso irmão Jorginho do Vilar. Nós aqui estamos vendo alguns rostos conhecidos e alguns que nós não conhecemos. Estamos sentindo falta de pessoas que participam integrantemente, assivamente do grupo dos homens na meritiense, né? E estamos agradecendo, né, a todos que puderam se dispor no dia de hoje a vir participar dessa reunião e convidamos os irmãos a dar o seu telefone para ser incluído no grupo do Zap dos homens, para ficar informado de todas as atividades, não só da atividade dos homens, mas também da estadual. Entendeu? O Dilce coloca essas informações todas no grupo dos homens. Né? Vamos fazer um momento ofertório agora. Eu vou pedir para o Jorginho pegar a Bíblia dele e passar aquele que puder ofertar, tá bom? E outro detalhe também, que quem que está hoje aqui participou de alguma reunião desse ano na Associação dos Homens? Vocês estão vendo, gente? Não é sinal de crítica, é só de tudo que foi falado nesse culto, de tudo que foi dito, o que nós temos feito, o que nós temos produzido para o reino de Deus. Nós somos sacerdotes, como foi falado aqui. Então, Deus, ele não depende de nós dependemos do nosso Deus.
mas nós queremos ser usados pelo Senhor. Se nós não nos colocarmos na posição de ser usado pelo nosso Deus, jamais alcançaremos a quem nós queremos alcançar. Jamais vamos deixar um legado aos nossos filhos, aos nossos netos, porque eu acho que todo mundo que está aqui quer deixar um legado para os seus filhos e para os seus netos, não é verdade? Legado esse de salvação, de transformação e de poder de Deus. Então, vamos se unir a essa guerra, porque os homens meritienses clamam pela participação integrada dos homens batistas. Nós precisamos disso, nós precisamos ter mais união, porque, não sei na igreja de cada um aqui representado, a união feminina dá banho na nossa igreja aqui, né? Né, Zé? As mulheres dão banho na gente aqui de integração, de união, né? De trabalho, de quantidade, mas podemos mudar esse quadro. E com o Dilce, ele está fazendo um trabalho excepcional, entendeu? Ele está lutando com todas as suas forças, o que eu tenho assistido, ele tem lutado com todas as suas forças para tentar continuar o legado do trabalho dos homens, que o irmão Antônio permaneceu por muitos anos nessa meritiense, né? O irmão Dilce está à frente já esse ano. Estou torcendo que ele seja reeleito, entendeu? Mas a gente estava conversando sobre o estatuto e tomara que seja mudado isso para que continue a trabalhar, porque nós queremos um homem como ele, um homem que tem feito um trabalho sério, um trabalho que nós, modificando algumas coisas que estava sendo muito tradicional, entendeu? E está tendo alguns resultados positivos. Então, vamos abraçar essa obra, vamos dar o telefone a ele, vamos participar, vamos tirar um dia, um sábado num mês, para participar de uma reunião lá na associação, entendeu? Que vai ser uma coisa que vai nos encher da graça do Senhor. Amém? No encerramento do nosso culto, vai ter aqui uma recepção aqui nos fundos, aqui na nossa cantina ali, e convidamos todos a participar, ok? Foi uma honra receber todos aqui, que vocês levem para as suas igrejas um abraço do nosso pastor, a bênção do Senhor Jesus sobre a vida de vocês. Ele falou em passar o telefone, mas ele mesmo não passou dele, não. Jorge, não entendo mais não, Jorge. Entrego. Esse trabalho que estamos realizando tem sido uma bênção mesmo. Fortalecer o grupo. Nós vamos ter uma confraternização agora, dia 7/12, ali no Parque Alian. E a gente tem lutado, né, para ver se o pessoal participe desse momento, né? Quer dizer, isso aí é fundamental. O que a Maria falou é fundamental mesmo. De repente, você passar o seu contato, tá mais independente do momento de festa. Vai ser um dia super gostoso, mas que você possa estar participando de todos os eventos. No mês passado, tivemos um encontro maravilhoso, Papo de Homem. Geralmente é 1 hora. Começa às 3, nós fomos até às 6, porque foi gratificante. É fundamental fazer parte disso, tá? Não deixe de participar. Foi arrecadado o valor de R$17, redondo? R$17, estarei orando. Grande Deus, Pai eterno, graças são dadas mais uma vez a Ti, Pai, pelo grande privilégio que nós tivemos de estarmos aqui, Pai, como homens, para esse tempo, e te agradecer por tudo, Pai. E agora eu te peço, Pai, da mesma maneira que o Senhor nos conduziu até aqui, que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, nos dê uma noite de sono reparador, que nós possamos meditar na Tua palavra, naquilo que foi dito aqui, que possamos nos cuidar, Pai, para que possamos cuidar da Tua obra. Nos leve na Tua santa paz. Assim te oro e te agradeço. Amém.